Quando o jornalista passa a virar artista e achar que ele é o rei da cocada, é o começo do fim. O jornalista que fica empolgado com a fama, ele é um bobo. Agora a televisão não, né? A televisão é essa coisa massificadora e faz você famoso de qualquer jeito. Mas também tem muita gente ajuizada, que sabe que a fama é passageira, que é uma consequência da profissão que nós temos. Quando eu fui mandada embora e passei a ser só Ana Maria Braga, né, raríssimos os telefonemas eu consegui, primeiro, completar, e segundo, que tivesse retorno, por mais recado que eu tivesse deixado. Acho que jornalista é artista também, porque tem que ser, né, bom, tem que ter um trabalho de ator, tem que ter um trabalho. Eu conheço vários coleguinhas que trabalham em televisão, são famosos, e ministro de Estado não atende, entendeu? Porque é outra praia, né? O que tem que ser famoso não é o jornalista, é a notícia. A notícia que tem que levar a fama. O jornalista, ele conta a história dos outros. Eu nunca pensei em ser apresentador de telejornal em televisão. Você até pode conseguir a fama no início, tem muitas maneiras de se conseguir a fama, mas ela não é duradoura. Anualmente, as 300 faculdades de jornalismo do Brasil formam 16 mil novos profissionais, dos quais poucos conseguem atuar na área. Porque, apesar desta realidade, o curso de jornalismo continua tão concorrido. Imagina-se que o glamour da TV provoca o ego de jovens jornalistas em busca de um lugar na disputada vitrine da aparente fama fácil. Ao pensar em jornalismo, o jovem brasileiro logo vislumbra a imagem de um âncora famoso de TV. Não imagina que para cada vaga de um âncora de um telejornal, há dezenas de outras funções por trás das câmeras, que serão o teto máximo para poucos privilegiados que conseguirem chegar lá. Então, o que leva a maioria dos jovens jornalistas a sonhar em chegar aqui? Fama é um reconhecimento ele por si mesmo e o reconhecimento dos outros do trabalho que ele faz. Não é? Então, a fama não depende só de um bom trabalho, depende do reconhecimento que o público destaca a esse trabalho. Para explicar bem isso daí, eu gosto de usar uma imagem, a imagem de uma palma de mão. Se tudo isso fosse uma pessoa, aqui seria a personalidade e aqui as diversas funções de uma pessoa. Né? Então, uma pessoa pode ser muito bem sucedida em uma determinada profissão. E não significa que a personalidade dele vale essa função, porque ele também tem outros valores. Precisa ver se ele não tem uma profissão hiperdesenvolvida e as outras não desenvolvidas. Fora isso, fora saber que isso acontece e tentar neutralizar isso de alguma maneira para ter uma vida comum, honestamente não me atinge nada. Eu acho que se amanhã eu passasse a ser uma pessoa anônima de novo, isso não mudaria em absolutamente nada a minha vida. Então, o que vai dar o equilíbrio é que tenha uma bem desenvolvida, as outras mediamente desenvolvidas, mas exista um equilíbrio entre eles. E isso vai dar o equilíbrio da personalidade. Quanto maior for a diferença existente entre o desenvolvimento de um dos dedos e a média dos outros dedos, vai mostrar o desequilíbrio. Porque ele pode ser um excelente profissional e ter uma fraca personalidade. E aí, então, as pessoas que são reconhecidas na sua profissão e a personalidade é frágil, ele precisa desse reconhecimento para compor a sua personalidade. Isso é uma coisa só para Freud explicar. Administrar sucesso, progresso profissional, grana, poder. Basta ver que os políticos, por exemplo, em alguns casos, lógico que existem exceções, mas em alguns casos você vê que uma pessoa perde completamente o chão, com o poder e com a fama, principalmente. O dinheiro é uma consequência. Então eu acho que tudo isso tem que ser analisado com muita... Assim como o jornalista tem que sempre ver os dois lados, ou até um terceiro lado, se é possível, da questão, com a questão da fama, com o assunto da fama, é a mesma coisa. Ou seja, seja você o objetivo, o objeto da fama, melhor dizendo, estando envolvido por ela, tem que ter muita consciência e também quando você for analisar, ou comentar, ou fazer uma matéria sobre fama, você tem que ter muito cabeça no lugar. Eu cheguei em momentos em odiar a tiazinha. Eu tive momentos que eu odiei ela. Eu odiei.
Tadinha dela, briguei com ela, coitada. Deixa eu ficar tranquila, tá? Que agora eu te amo. Não, teve momentos que eu não sabia, eu acabei entrando nesse preconceito que as pessoas tinham e deixei me levar. Eu falei, nossa, mas ela é cruel, ela é negativa, os pais não gostam, as pessoas não... Eu entrei numa viagem errada. Né? Eu queria me afastar dela de qualquer jeito. Eu não queria mais que ela fizesse parte de jeito nenhum da minha vida. Porque eu achava que ela tinha me feito muito mal. Então, assim, isso tudo eu tive que trabalhar. A pessoa, para ter fama, se não tiver uma base de personalidade mais firme, ela vai sucumbir diante do que a fama cobra dela mesma. Né? Como se ela só valesse enquanto tivesse fama. Uma coisa que eu descobri ao longo da vida foi que a gente não é, a gente está, sempre, em qualquer circunstância. A não ser quando você é mãe, você é pai, né? Você, enfim, é amor para o outro. Mas quando você trabalha para alguém, né? Quando você tem, ou mesmo quando você tem um negócio próprio, ou quando você está, principalmente em meios de comunicação de visibilidade tão grande quanto é a televisão, rádio, cinema, teatro, você não é, você está. Então eu não sou TV Globo, eu estou TV Globo. O jornalista, de um modo geral, ele tem a sua individualidade preservada porque ele, de uma certa maneira, ele não se coloca muito nos seus comentários. Ele transmite a notícia. Então ele fica uma pessoa conhecida, uma pessoa notória. É muito diferente de uma pessoa que interpreta, que faz uma vivência, que desperta emoções nas pessoas. E aí as pessoas, por exemplo, atrizes de novelas, não é? E aí as pessoas estão envolvidas com a novela e confundem o personagem com a pessoa. O jornalista não tem muito disto. A não ser, por exemplo, um jornalista que emite seu comentário sobre um determinado assunto e esse comentário é bastante polêmico e aí vai despertar no público a possibilidade, no encontro, de poder retomar aquele assunto. Né? Então ele precisa perceber em que momento ele vai dar o fora nessa situação. Porque, em geral, não são as pessoas que chegam que irão. São as pessoas que chegam e aqui que a gente vai ter que dar o corte. Porque se deixar por eles estão alimentando aquela sensação gostosa de estar conversando com o ídolo. Depende muito do meu humor naquele dia. Quando eu estou de bom humor, como se diz na minha terra, eu dou trela. Quando eu estou de mau humor, eu não gosto de muita conversa. Mas a primeira coisa que eu falo para as pessoas é que, quando eles dizem assim, você é aquele cara famoso, eu falo, não, eu sou conhecido. Porque um jornalista é mais conhecido do que propriamente famoso, né? Então aí a conversa já vai para um nível mais realista. Agora você tem que ter sempre os pés no chão. Acima de tudo você é jornalista, você não é artista. O problema é que nem todo mundo percebe que existe uma diferença muito grande entre um papel e outro papel. E jornalista é artista também, porque tem que ser, né, bom, tem que ter um trabalho de ator, tem que ter um trabalho, né? Um bom jornalista, você vê que tem um trabalho. Artista trabalha com processo de criação artístico, com arte. Jornalista faz outra coisa. E eu acho que é essa confusão que torna a coisa complicada na cabeça de todo mundo. Porque você aparece na televisão e a televisão é o veículo que mostra a criação através da novela, da minissérie, seja lá do que for, e as pessoas falam, apareceu na televisão, é artista, ele é famoso. E porque ele é conhecido, é famoso, é artista. Não é. Jornalista é jornalista. Artista é outra coisa. Conta a lenda, ou diria, ou melhor, o folclore, que tem repórter dele de televisão que tirou a campainha de casa. Não é pro cara bater a campainha, é pro cara chegar lá e bater palma pra ele. Ou de casa, ele acha que está batendo palma para ele. Outros estão tão encantados com isso, que quando abre a televisão, que acende aquela luz, faz 3, 2, 1, gravando, estamos aqui diante. Quer dizer, são exemplos do que os caras contam do folclore, dessa coisa mágica. Que isso é uma coisa mágica, não é brincadeira não, que é a televisão. Que é um negócio encantador, mas você precisa ter cuidado, vamos devagar. Ele nunca diz que ficou famoso, ele diz que está fazendo sucesso. As pessoas passaram a confundir a palavra fama com a palavra sucesso. As pessoas passaram a confundir os conceitos. Sucesso, na realidade, é quando você realiza bem, satisfatoriamente, às vezes melhor que satisfatoriamente, qualquer tarefa que você tenha
se disposto a realizar. Fama é ser reconhecido. Fama é passar na rua e dizer, oh, o cara lá. Quando eu vou ao shopping de sábado, sem maquiagem, sem arrumar o cabelo, de calça jeans, camiseta branca, e ando ali no meio de todo mundo com meus óculos de grau, ninguém sabe quem eu sou. Por quê? Porque a pessoa que eles veem é essa pessoa produzida, arrumada, com roupinha esticadinha, trabalhando sempre mais arrumada, mais maquiada. Quando você está no meio das pessoas, você passa desapercebido. Isso é ótimo para você tirar aquele eguinho que dá às vezes e saber assim, se eu deixar de aparecer ou deixar de fazer meu trabalho por 2 meses, eu acho que é suficiente para as pessoas realmente esquecerem de você. Você sabe que eu sou meio novata nesse negócio, né? Porque como eu morei fora um tempo, eu não imaginava que eu pudesse ter tanta dificuldade para andar no Brasil, sabe? Eu ser tão conhecida no Brasil. Isso é uma coisa, um fenômeno recente no Brasil. E eu estava morando fora quando aconteceu. E aí, quando eu voltei para o Brasil, foi muito engraçado, porque eu ia para os lugares, as pessoas me conheciam, e eu às vezes ficava olhando para trás e pensando assim, para que ele está olhando mesmo? Era muito engraçado. Então, eu sou mais ou menos novata nisso. Quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu acho que eu bloqueei, sabe? Então hoje eu saio com as pessoas na rua e elas me dizem, olha, tá todo mundo te olhando, olha... Mas eu mesma não percebo. E eu acho que eu faço isso para continuar fazendo as coisas que eu sempre fiz. Para ir ao supermercado, para ir a 25 de março, para ir num parque de diversão, para ir ao cinema, enfim, para fazer as coisas que eu sempre fiz e não me sentir constrangida, entendeu? Eu desconfio muito disso, de que a fama atrapalha. Claro que muda algumas coisas na vida. A minha vida, ela deu... algumas coisas mudaram. Mas a maioria das coisas mudaram para melhor. As pessoas reconhecem, se o seu trabalho é bom, as pessoas reconhecem isso na rua. Não é uma coisa histérica, não é uma coisa impossível de frequentar supermercado. São coisas que eu faço normalmente, não tenho nenhum problema com isso. Dentro dessa questão do reconhecimento, a gente vai percebendo outros detalhes, né? A gente falou em vaidade aqui, né? E a vaidade é uma coisa extremamente presente, né? Cada um, quando se olha no espelho, dificilmente se percebe, né? Não olha de uma forma mais profunda, mas às vezes olha a imagem, né? Como é que está meu cabelo, como é que está o meu rosto, quantas rugas eu tenho, né? Enfim, né? A pessoa que está muito identificada com esse aspecto, ela acaba não se percebendo mesmo, né? E o detalhe é assim, quem sou eu nessa história? Como é que eu fico nessa história? E mais, qual é o meu papel, principalmente enquanto ser humano, enquanto indivíduo que tem uma profissão, que num determinado momento consegue um canal de comunicação forte, grande, abrangente, ou seja, tenho algo a dizer e serei ouvido, né? E nesse processo, né, sempre que acontece um reconhecimento, uma identificação, as pessoas elas tendem a cair no jogo da vaidade. Eu diria que o jornalista, no meu entender, não é a notícia. O jornalista é o veículo transmissor da notícia, é ele quem traz a informação. Então, ele não pode, não deve disputar com o valor da informação o espaço da atenção do público. Quando ele quer ser mais que a notícia, ele desfoca a atenção de quem está ouvindo aquela informação. Agora, a gente acaba aprendendo a conviver com isso também, né? Faz parte, né? Faz parte. Facilita, às vezes, em algum caso, facilita o acesso a algumas fontes, porque você se torna uma pessoa mais conhecida e às vezes é atendido com mais presteza no mundo da política ou no meio empresarial. Mas aí você está trabalhando em prol do jornalismo, em prol da informação. Você está ligando para essas pessoas com todo o respeito, com toda a ética, para conseguir informações que outras pessoas, as pessoas da sociedade, as pessoas simples, comuns, normais, que não são jornalistas, não teriam condição de obter. Eu não acho que a fama seja o caminho para abrir portas. Eu acho que essa palavra não tem que estar no dicionário do jornalista. O maior ponto positivo para a fama agregado ao jornalismo seria o acesso. Você tem acesso às pessoas, se você tem um bom currículo, se você é famoso, se você é conhecido, você consegue eventualmente que um ministro atenda ao seu telefonema, um presidente da República,
você consegue, e eu estou dizendo não só no Brasil, como em qualquer país, a que você se habilite a isso. Na verdade, um ministro me atende, um secretário de Estado me atende, da mesma maneira que atendem a Tereza Cruvinel, que não sai na rua e é reconhecida. Na verdade, isso é um fenômeno típico do veículo televisão. Agora, o que é importante para o jornalista é ser reconhecido como bom jornalista. É isso que abre as portas para esse jornalista. Então, na verdade, não faz muita diferença que eu seja uma colunista de jornal ou que eu seja âncora de um telejornal. Para o meu fim específico, que é conseguir informação, dá na mesma. Eu preciso ter um patrimônio de credibilidade construído, bem formado, e isso abre portas, sim. Acreditar que isto é poder é o grande engano. Eu sempre me lembro da história do Walter Clark. Walter Clark foi o homem mais poderoso que esse país teve. Porque Walter Clark era o camarada que melhor soube usar, em seu próprio proveito, a máquina de comunicação que era a TV Globo. Ele se tornou um sujeito mais famoso até que o companheiro dele que trabalhava junto, que era o Boni. O Boni estava sempre um pouquinho mais apagado que ele. Walter Clark, Walter Clark, Walter Clark. Ele acreditou tanto no seu poder que o Berardi falou, quer saber? Passa a Globo, não quero saber mais dessa porcaria. No dia seguinte, ele não era ninguém. No dia seguinte, 24 horas depois. Porque ele, num determinado momento, deixou de compreender que o poder que ele tinha não era dele. Ele apenas estava encarnando um poder que era o poder da Rede Globo de comunicação. Quando a fama sobe a cabeça, não é? E aí ele deixa de ser pessoa, aí ele começa a achar que tudo depende só dele. E passa a não mais reconhecer a equipe que trabalhou junto. E um dos sentimentos básicos dos relacionamentos humanos, chamado gratidão, ela se esvai quando a fama vai para a cabeça. Né? Então, essas pessoas, uma das maneiras de não se tornar um famoso inadequado que pisa na sua equipe é reconhecer que ele pertence à equipe e que por uma circunstância dele estar à frente das telas, ele se tornou famoso. Você gosta de gente ou você não gosta de gente? Eu gosto de gente e todo mundo é igual, quer dizer, né? Eu estou apresentando hoje, amanhã o Marção pode estar apresentando no meu lugar e eu, por exemplo, vou ser um excelente diretor de TV. Se a gente se esforçar para isso, ele pode e eu também posso. Né? Então a gente pode mudar de posição. Câmera é capaz de eu não ser porque eu não consigo carregar, não tenho força para ficar com esse negócio no ombro muito tempo. Mas também se eu me propuser, eu vou fazer ginástica, fazer musculação e vou carregar os 12 quilos e vou. Se for isso o meu sonho, o meu desejo. Então é muito relativo, né? E cada trabalho é um trabalho muito importante. E sem o meu trabalho, não teria equipe. Sem o trabalho da equipe, não teria meu trabalho. Então eu acho que a gente se complementa sempre. Qualquer coisa que você esteja fazendo, você está complementando o trabalho do outro, a alegria do outro, o salário do outro, a ascensão profissional do outro. Mas principalmente você está ganhando amigos. Você tem que ter humildade, você tem que reconhecer as suas limitações e você tem que ter muito claro que você é apenas uma peça na engrenagem. E que se você for retirado desta engrenagem, virá um outro para ocupar o seu lugar e a engrenagem continuará a rodar da mesma forma. Se você não perceber isso, você vai achar que você é mais importante e você não é. Ainda que seja você a cara do telejornal. Ainda que seja você a parte final e a parte mais exposta do telejornal. Você tem que estar sempre muito atento a essas coisas. Porque se não for o trabalho do produtor que pesquisou uma informação, se não for o trabalho do editor que montou uma reportagem de forma precisa, se não for a atenção do editor-chefe que contou o tempo e fechou o telejornal de forma completa, o produto final que você vai apresentar será ruim. Então você tem que ter muito claro isso para você, porque senão você se acha mais importante. E quando um apresentador de televisão, jornalista ou não, se acha mais importante do que a notícia que ele está transmitindo, o público percebe isso e o público começa a abandoná-lo. Quem chega a grandes posições de destaque sempre vai saber tratar a notícia e a informação com respeito. Mas o trato pessoal entre colegas, os dos bastidores e os que vão para o ar, nem sempre é fácil. Eu não estou generalizando, são raras exceções, mas acontece. Então acontece com quem não sabe lidar com essa coisa da fama, mais objeto de curiosidade do público. Os romanos tinham uma frase muito importante que dizia ars longa vita brevis. A vida é curta, a arte é longa. O que você faz é o que tem que permanecer, não o que você é. Você não é nada.
Você é artista, você é jornalista, você é publicitário, você é músico, você é o que for. Você não é nada. A única coisa que você tem para mostrar é as coisas que você construiu, ergueu, fez. Se você não tem isso, um jornalista é o que ele fez de jornalismo. Não ele pessoalmente. Ele não vale nada. Sem aquilo que ele fez, ele não era ninguém, ele era um ser humano comum. A partir do momento que você não estiver mais trabalhando na televisão, essa fama se esgota, zera, não tem. É claro que você poderá ser conhecido pela herança que você deixou, né? Você fez grandes reportagens e tal, amanhã depois você não está mais no meio e aquilo fica, o teu trabalho fica. Mas, obviamente, que a gente não pode se iludir. Enquanto você está numa TV Globo, no Jornal Nacional, no SPTV, você é uma pessoa que as pessoas reconhecem, pedem autógrafo, né? Elogiam, tudo bem. Mas a partir do momento que você não tiver mais, isso também tende a zerar. É normal isso, a gente tem que conviver, saber conviver com isso também. Eu conheço muita gente que entra em depressão por perder a fama. E aí começa um processo de autodestruição muito forte. Agora, normalmente pessoas que adquirem a fama muito rapidamente, elas correm um risco maior de perderem essa fama tão rapidamente. Sou famoso, sou reconhecido e sou idolatrado. E agora eu perdi tudo isso. O que acontece muitas vezes é que a pessoa passa um tempo muito grande para se recuperar, né? Emocionalmente e para muitas vezes redirecionar a própria vida profissional principalmente aí, né? E a vida social por tabela. É isso que a gente percebe. Especialmente num país como o nosso, que tem país do primeiro mundo, do terceiro mundo, nós somos do outro mundo. Então você pega artista que acha que é rei, outra que acha que é rainha, e o final você sabe onde é que é. Todo mundo tem que gostar da profissão, mas tomar cuidado com idolatria. Idolatria muito forte, cria um bando de doido, e o pior é que o artista entra e acaba sendo babaca. Então quem realmente tem um pouquinho de juízo, sabe, não entra nessa de rei e rainha, porque o final é triste, viu? A plebe um dia se revolta e sabe para onde vai o rei e para onde vai a rainha. Em geral, se tornam pessoas contrárias das pessoas que se mostraram na fama. Isso é muito interessante. Pelo seguinte, as pessoas que saem bem da fama, eles continuam felizes mesmo não tendo fama. As pessoas que tiveram fama e perderam a fama se tornam amarguradas se elas não souberam trabalhar isto. Ou seja, confundiram a sua personalidade com a fama que os outros atribuíram. Então ele perdeu a própria identidade. Na hora que ele não tem essa fama, mas ele, como núcleo, não está existindo. Então é um cara amargurado, uma pessoa amargurada, né? E aí ele gosta de ficar falando o quanto ele era importante, né? Então o currículo dele passa a ser mais importante do que ele está fazendo agora. É uma demonstração de que o passado ficou mais importante do que o presente. E ninguém, em sã consciência, vai contratar alguma pessoa que o passado é mais importante do que ele está fazendo agora. Então, uma das grandes virtudes que eu acredito que todo ser humano deveria ter em termos de trabalhos é sempre pensar que o que ele fez já foi feito. E tomara que os outros tenham aproveitado, até feito o melhor que ele fez. Mas ele tem que estar sempre fazendo o melhor que ele pode, porque assim ele vai sempre progredindo junto com o mundo que está andando. Porque aquele que repousa no que já conquistou, na fama que já conquistou, lembra que o público-alvo vai mudando, as idades vão mudando, né? As formas de comunicação vão mudando. E se ele não for se adaptando ao sistema e ficar agarrado na fama que ele teve, né, ele está morrendo sem perceber. Quando foi caindo a máscara, literalmente, em todos os sentidos, foi muito dolorido. Então, eu comecei a enxergar, a ver uma realidade que eu desconhecia total, assim, que eu fiquei chocada, eu não me conformava com a insensibilidade das pessoas, sabe, eu fiquei mal, fiquei muito mal. Mas foi essa coisa de eu ter ficado mal que me transformou, né, porque as coisas negativas, o sofrimento, né, ele realmente transmuta, né, transforma. Então isso foi uma coisa boa que eu levei para um lado, hoje eu levo com aprendizado, né. Deixa eu fazer uma provocação. Provoque. Você está pronta para sair daqui? Mudar de 100% preparada. 100% preparada. Mais preparada do que você
para virar jornalista, mais preparada do que qualquer um para qualquer coisa. Eu sou uma das pessoas de televisão menos deslumbradas com a televisão que eu já conheci. Eu gosto do anonimato. Eu gosto de me sentir anônima. Eu gosto de estar em lugares onde eu fico anônima. Eu adoro viajar para fora do país onde as pessoas não me conhecem. Eu me sinto bem, eu fico à vontade, eu fico feliz. De uma certa maneira, o fato de que eu escolhi um lado da profissão que agrega em notoriedade me incomoda mais do que me faz bem. Eu seria colunista de jornal, eu trabalharia na cozinha numa boa. O problema é que o meu talento é para o outro lado, sabe? Eu nunca busquei isso. Eu nunca pedi para sentar em bancada, eu nunca pedi para ser apresentadora, eu nunca concorri a uma dessas vagas. Eu te disse, eu estava muito feliz vivendo no exterior. Para mim, aquilo era a vida perfeita. Eu fazia todos os projetos que eu queria, emplacava as matérias que eu queria e não tinha fama. Não tinha notoriedade, sabe? Eu podia ir para a praia que eu queria, botar biquíni. Quem é a Ana Paula de biquíni? Ninguém, entendeu? Hoje eu tenho que escolher os lugares para onde eu vou, entendeu? Sabe, tem sempre uma coisa de... Eu fico pensando, e se eu tiver filhos? Já pensou todo mundo querendo fotografar as pobres crianças? O que tem a ver com isso? Nada. Isso me assusta muito mais do que me dá prazer. Isso não é uma coisa que eu curto, sabe? Não gosto especialmente disso. Eu aprendi a administrar de alguma maneira porque faz parte da minha profissão e eu não tenho como fugir disso. Eu estou 100% preparada para acabar com isso. Olha, eu entrei no jornalismo, eu tinha 17 anos. Eu saí do colegial e fui direto, nem fiz vestibular, nada. Eu só tentei, na verdade eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu não tinha condições financeiras. Mas eu falei, bom, eu vou tentar, porque não custa nada, e outra, só para ver como é que é. E aí prestei educação física, porque eu sou bailarina clássica, né, formada no municipal. Então eu falei, vou prestar educação física e vou prestar comunicação social, que eu quero fazer jornalismo. Eu não sei, eu sempre achei que eu tivesse cara de jornalista. Desde adolescente eu ficava brincando em frente ao espelho, que eu era jornalista e ficava apresentando, tal. Então eu tinha um desejo, assim, né? Mas eu também tinha outros desejos dentro de mim, ser atriz, ser cantora. Mas jornalismo como faculdade, como diploma, né? Minha cabeça de adolescente. Alô, galera da FIAN. Estou cansado de ver jornalistas saindo de faculdade, sabe, que nunca foi ver o que está acontecendo no dia de uma grande votação, ou na Câmara Municipal, ou na Câmara Federal, no Senado da República, nunca foi para o meio do povo assistir a posse do presidente da República, como nunca foi para a porta de um presídio quando tem uma rebelião, ou de uma FEBEM, ou não andou, não palmilhou a periferia da cidade para conversar com as pessoas. Olha, as notícias estão aí, as notícias estão na rua. As coisas acontecem todo dia, é preciso que a gente, desde o começo do curso, a gente se preocupe em estar presente onde as coisas estão acontecendo. Principalmente para vocês que estão saindo da faculdade, eu, com a minha experiência longa, mas pelo menos a minha humildade, eu só lembro a vocês o seguinte, uma frase de um velho jornalista: a profissão é sagrada, o local de trabalho é um acidente. Se você está na profissão que você escolheu, se você tem segurança de que essa é a profissão do que você gosta, se você faz o que gosta, se preparou para ela, você não tenha nenhum receio, nenhum temor. Você será um grande profissional. Mais do que isso, você um dia vai trabalhar no lugar que você merece. Eu repito, a profissão é sagrada, o local de trabalho é um acidente. Sonhe, 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 trabalhe, trabalhe, trabalhe e não ligue para o resto, sabe? Vão falar mal de você, vão. Quanto mais você botar a cabecinha para fora, mais você vai apanhar. Né? Não tenha medo, né? Faça o que você acredita, se o seu coração for legal, né, e você estiver disposto, você chega lá com certeza. Dá trabalho, mas chega. Se você quer ser jornalista, primeiro deixa de ser jornalista. Se torna um ser humano real, verdadeiro. Vai buscar dentro de você valores reais, verdadeiros, sólidos. Valores que tem que te pautar para o resto da vida. Quem entrou porque faz perguntas, buscando respostas, porque quer mudar de alguma forma o mundo e não é a partir da sua notoriedade, da sua cara estampada nas revistas de fofocas ou nos noticiários sensacionalistas, eu acho que pode ter nessa profissão
algumas respostas e alguns prazeres íntimos, particulares mesmo, que vão dizer que valeu a pena. Agora, para quem está entrando achando que vai virar artista, por favor, a profissão é outra. Jornalismo é uma coisa, ser artista é outra história.